Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado nosso estudo do livro que é o Espiritismo desta noite, que assim seja. Muito bem, você quer ler a perguntinha, João? Então vamos. Então ele pergunta, né? Assim sendo, depara-se imensa dificuldade em tal conflito de opiniões tão diferentes. Como distinguir o falso do verdadeiro? Não compreendo que grandes benefícios possam prestar os espíritos, nem que lucro possamos tirar deles. Ele está falando aqui, lembra para trás, falando sobre as diferenças dos espíritos, né? Que tem espírito, as categorias, a diferença entre aqueles que mentem, tem aqueles que enrolam, né? Então ele está falando isso, que isso é uma grande dificuldade. Por quê? Porque é um conflito de opiniões diferentes. E que isso, como que vai distinguir o certo do errado, o falso do verdadeiro, né? Vamos ver a resposta, né? Então vamos na resposta, pode ler. Ainda que os espíritos servissem apenas para nos provar que existem as almas dos homens, já não seria isso um grande benefício para os que duvidam da realidade e que ignoram o que lhes sucederá ao advir a morte. Bom, então o que ele quis dizer aqui, João? Ele está falando assim: ainda que os espíritos servissem apenas para nos provar que existem as almas dos homens. Quer dizer, morreu, desencarnou. Quem são os espíritos? As almas dos homens quando encarnadas aqui na Terra. Então, ainda que fosse para isso, né? Já seria um grande benefício. Isso. Já seria um grande benefício para quem? Para aqueles que duvidam, que não acredita que a vida continua, que não acredita que a alma continua, né? Então, e também aqueles que ignoram o que lhe sucederá depois da morte. Então, teria, pelo menos para isso serviria, né? Para isso já serviria. Então, vamos Como lá. todas as ciências filosóficas, a espírita requer estudos pertinazes e minuciosas observações. Assim é que se aprende a distinguir a verdade da impostora. É que se obtém o meio de afastar decisivamente os espíritos embusteiros. Então aqui, o que ele está dizendo? Todas as ciências filosóficas. O Espiritismo é uma ciência filosófica, uma filosofia. Filosofia, ela requer o quê? Ela requer estudos pertinazes e minúcias observações. Você tem que observar. O Espírito comunicou, você tem que observar essa comunicação para saber quem que é, que jeito que é, né? São detalhes, né? Isso. Por quê? Porque a gente é analisando, é através... Você sabe quando uma pessoa encarnada, ela está mal intencionada, por onde? Pela conversa. Você começa a conversar, você vai analisando, você vai percebendo que a pessoa não presta, que a pessoa é mentirosa, não é? Se você passa assim meio superficial batido, você não percebe. Mas se você começa a conversar, você já vai vendo isso. Então, a ciência espírita, ela é uma ciência filosófica. E ela requer o quê? Observação. Tem que observar, tem que analisar. Esses espíritos, eles vão comunicando, tem que analisar, tem que observar. O espírito falou, você já acredita? Não é assim, né?
Vamos igual lá. que nós ali na Terra, não pode acreditar em qualquer um que vem falando. A pessoa vem em mente, te fala uma coisa, Você você vai acredita? acreditar. Não, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, investigar, né? Assim é que se aprende a distinguir a verdade. Eu já tinha lido isso aqui. Isso, Por sobre a turba dos planos inferiores, encontram-se os espíritos superiores, que apenas objetivam o bem, e cuja missão é conduzir os homens pelo bom caminho. Então, o que ele falou aqui? A turba acima da turba dos espíritos inferiores, aqui do nosso planeta, o que está aqui? Os espíritos superiores, coordenando, olhando tudo. É a mesma coisa nós. Por exemplo, eu tenho uma escola de criança. As crianças não sabem, as crianças são menos... Não tem a experiência que a gente tem. Os professores têm. Você vai largar os meninos sozinhos? Não. Tem que ter os professores que coordenam, que tomam conta, que olham e que observam. Se largar todo mundo sozinho, vira um rolo só. Né? Então é o que ele está falando aqui, que nesses planos inferiores existem os espíritos superiores. O que eles querem, os superiores? Eles querem o bem. Qual que é o objetivo deles? O bem. A missão deles é conduzir os homens pelo bom caminho. Então, os espíritos superiores estão aí à nossa volta, cuidar de nós, a cuidar de tudo, né? De vez em quando, é melhor que alguém desencarna. Tá fazendo muita besteira, tá fazendo dívida demais. Não, você vai para a espiritualidade. Às vezes vai até antes do tempo. Então, assim, quando eles precisam de agir, eles agem. Boa noite, Isabel Cristina. Seja bem-vinda. Então, vamos continuar? Compete-nos saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos ministram ensinamentos magníficos. O Senhor, porém, não pense que a observação dos outros tenha valor. Para se conhecer um povo, é mister conhecer-lhe todos os aspectos. Então, o que ele disse aqui? Então, Comparou, né? Comparou igual nós estamos comparando aqui. Para conhecer alguém, você tem que analisar bem. Analisar bem. Você vê, igual que ele ainda faz uma comparação. Para você conhecer um povo, você tem que conhecer todos os aspectos. Você vai conhecer um povo, uma cidade, só pelo centro da cidade, para as casas boas? Não. Você tem que conhecer a periferia, você tem que conhecer a parte residencial, o comércio, tudo você tem que ver. Você tem que ver todos os aspectos para depois você tecer alguma coisa fechando, né, de uma cidade. Então é isso que ele está falando. Tem que conhecer, tem que analisar esses espíritos, né? O Senhor mesmo é prova desta verdade. Imagina que bastasse o espírito deixar seu envoltório corporal para se libertar das imperfeições, e as comunicações com eles ensinam o contrário e nos levam a conhecer a verdadeira situação do mundo espiritual, que a todos nós tão intensamente interessa, uma vez que devemos um dia, e sem exceção, transpor os seus umbrais. Vamos parar aqui um pouquinho, senão nós vai juntando muito ensinamento, né, João? Então ele está falando aqui. Será que a gente imaginava que bastava o espírito desencarnar, basta nós desencarnar, tudo acabou, eu era desonesta, eu era viciosa, isso tudo vai acabar. Eu vou chegar no mundo espiritual um anjo, um espírito bom? Não é assim. Então, a gente vai aprendendo que não é dessa forma que acontece, né? E aí, ele fala aqui, para todo mundo, para todos nós, um dia a gente vai chegar na espiritualidade. Todo mundo. Todo mundo vai desencarnar, todo mundo vai deixar o corpo de carne, vai chegar no mundo espiritual. E vai passar por onde? Pelo umbral. Por quê?
Porque nós somos espíritos, nós não somos espíritos evoluidíssimos, né? Nós somos espíritos mais inferior do que superior. Muitas vezes as pessoas falam como se o umbral fosse o fim do mundo. Hoje fala que o umbral está aqui. O povo do umbral está tudo aqui. Está tudo aqui. Não precisa ter medo desse povo do umbral. Tem uns passando perrengue, ele está no umbral, né? Os que são saindo daqui estão indo para lá. E os que lá, Deus abriu as portas e falou, reencarna todo mundo. A porta está aberta, pode reencarnar. Por isso que está do jeito que está. Né? E da onde nós somos? De lá. Bonzinho a gente não é ainda, né, João? Perfeito, não é. Nós vamos transpor os umbrais, né? Isso, a gente não vai, não vai precisar mais, né? Quando se quiser sair no umbral, já começa a organizar aqui, né? Quanto aos erros que se possam originar da divergência de opinião entre os espíritos, desaparecem por si mesmos, à medida que aprendemos a distinguir os bons dos maus, os cultos dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas. Exatamente como nos acontece aqui. Então, o bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Então, é a mesma coisa de nós, os homens. A pessoa está mentindo, a pessoa está ludibriando, está enganando. E a gente vai ficar igual um tolo, um bobinho, acreditando, caindo nas armadilhas. Não. A gente precisa de ter o quê? Bom senso, conhecimento, discernimento, né? Observar. O que acontece aqui é o que acontece na espiritualidade. Por que que é? Por quê? Porque os espíritos, o povo que está reencarnado, é os espíritos que estavam desencarnados. Vai desencarnar, vai voltar para lá e vai continuar do mesmo jeito. Não tem milagre, né? Não existe o milagre. Quer falar, Germano, alguma coisa? Não? Agora uma outra pergunta, né? Isso. O visitante pergunta: minha observação subsiste sempre quanto às questões científicas que têm sido submetidas aos espíritos. A divergência de opiniões sobre as teorias que separam os homens de ciência deixa-nos na incerteza. Como nem todos têm o mesmo grau de cultura, compreendo que não possam ter para nós a opinião dos que sabem, se não é possível evidenciar quem tem. Ele pergunta: se não é possível evidenciar quem tem razão, assim tanto vale nós dirigirmos aos homens quanto aos espíritos? Então, é o que ele está falando. Há muita divergência de opinião, de teoria. A gente vê isso dentro da casa espírita, dentro da doutrina. Aqui na doutrina espírita, a gente vê isso. Tem espírita que acha que Allan Kardec está ultrapassado. Tem espírita que acha que tem que estudar só Chico Xavier. Tem espírita que acha que tem que ser essas coisas novas que está vindo agora. Então é isso que ele está falando, são muitas opiniões. É muita opinião, é muita coisa. Agora, se você não tem conhecimento, se você não tem discernimento, alguém que é ignorante, alguém que não entende, vai te levar. Igual aquele pessoal lá do centro Jesus Consolador, mudou totalmente a doutrina, né? Então eles tinham opinião diversas, acabou divergindo para aquele lado. Sim, a maioria deles era mais pro lado evangélico. Eles gostavam muito de estudar a Bíblia, né? Eles fizeram uma mistura, né? Estudava menos Kardec, mais Bíblia, era isso? Não sei. Eu não lembro. Eu não sei porque eu não frequentei na época. Mas então, a gente tem que ter cuidado. O que a gente tem que fazer? Tem que estudar. Por quê? Eu tenho que estudar Kardec. Eu tenho que estudar essas 5 obras aqui, ó. A vida inteira.
Eu vou ler o livro dos Espíritos uma vez, termina, eu vou ler de novo, termina de novo. Eu vou ler a vida inteira. Eu vou ler o livro dos médios a vida inteira, para me entender de mediunidade. Gênesis, céu e inferno, o evangelho, a vida inteira. Terminei e começo de novo. Por quê? Para mim saber a doutrina na ponta da língua. Porque quando alguém vir falar para nós de alguma coisa, você sabe. Eu sei o que é doutrina espírita. Eu não sei o que é umbanda. Eu não sei o que é evangélico. Mas espiritismo eu sei. Então eu sei que isso aqui não cabe no espiritismo. Isso aqui não é espiritismo. Então fica mais fácil da gente entender. Porque eu já vi tanta gente falar assim. Ah, não. Você lê espiritismo, você lê umbanda, você lê Bíblia, você lê... É muita coisa para você ler. Sua cabeça fica confusa. Eu já penso assim, no meu pensamento, eu prefiro estudar Kardec. Saber Kardec na ponta da língua. Por quê? Eu sei o que é espiritismo, o que é Kardec. As outras coisas eu não sei. O que é da outra coisa, que não encaixar no espiritismo, não é do espiritismo. Porque espiritismo eu sei, eu entendo, eu sei o que é. Então por isso tem que estudar a doutrina espírita. Eu sou espírita, vamos estudar espiritismo. Eu não vou ficar gastando, ocupando o meu tempo, lendo outras coisas, assistindo outras coisas. Eu falo isso para as pessoas, eu não tenho tempo, meu tempo é curto. Então, meu tempo curto é para estudar Kardec. É para estudar Chico Xavier. É para estudar autores renomados que vêm ajudar a gente a ficar mais sábio acerca da doutrina espírita, né? Não perco meu tempo. Eu não perco, meu tempo é pequeno, é curto, mas eu prefiro estudar Kardec. Porque quando você vê as pessoas falando em nome de espiritismo, coisa que não é espiritismo, você sabe discernir, você sabe diferenciar, né? Então tem que ler, estudar Kardec, para poder ver se abre a nossa mente, né? Aí ele responde, né? Também este raciocínio é uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. E a pessoa que cuida encontrar nele um meio cômodo de saber e descobrir tudo. Está incidindo em grave erro. Os espíritos não estão encarregados de nos trazer os conhecimentos por inteiro. Seria efetivamente muito cômodo apenas pedir para receber. Evitado estaria assim o trabalho de investigação. A determinação divina, porém, é que trabalhemos e exercitemos a mente. Só a tal preço adquirimos a ciência. Os Espíritos não vêm livrar-nos dessa necessidade. Eles são o que são e o Espiritismo tem por finalidade estudá-los, a fim de conhecer pela analogia o que vivemos a ser algum dia e não trazer-nos o que deve estar oculto ou revelar as coisas antes do devido tempo. Então aqui ele fala que os espíritos, eles não vão trazer tudo prontinho e entregar para nós. Não. Eles não vão pegar os ensinamentos, entregar na minha mão e pronto. Não, não é assim. Você tem que ler, você tem que analisar, você tem que raciocinar, você tem que questionar os ensinamentos. Mesmo sendo esses livros. Mesmo eles, a gente tem que raciocinar, analisar e questionar, né? Por quê? Porque isso é uma ciência. O que é uma ciência? Para você entender uma ciência, você tem que analisar, você tem que observar, você tem que fazer experiência, né? Então, tem que ficar olhando, tem que analisar. Os espíritos não vai dar tudo masticadinho para nós. Nem os espíritos, nem ninguém. É o quê? É o nosso desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso conhecimento. Você tem que estudar, é o que ele falou aqui. Como que a gente vai conhecer? Pela analogia.
Analogia. O que é analogia? Tem uma coisa de uma forma, aí você vai ver outra que é parecido com aquela, não é? Você vai observando por analogia. Então, aquilo que é parecido, você vai ver pela aparência, a semelhança de coisas. Então, é o que ele está falando aqui. E isso, o que a gente precisa fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que prestar atenção, porque vai vir espírito mentiroso, vai, falando que é Bezerra de Menezes, vai vir espírito falando que é Jesus Cristo, que é Maria de Nazaré, vai, mentindo, vai. E aí, se a gente não souber analisar através da analogia, não souber observar através dos estudos, a mensagem, a linguagem, a gente pode cair. Assim como os encarnados também, os espíritos, as pessoas. As pessoas podem mentir com a gente? Pode. Pode tapear nós? Pode. Pode demais a conta. O que a gente faz? A gente, quando é bobinho, quando a gente não estuda, a gente é tido de bobo, não é? E as pessoas tapeiam a gente, não tapeia? Não tem aqueles espertalhão que passa a perna nos outros, que faz negócio e que passa a perna em gente simples, que não tem conhecimento? É isso. É a mesma coisa. Os espíritos, eles também podem passar a perna em nós, pode enganar nós. A gente tem que analisar. E esse estudo, essas 5 obras de Kardec, elas trazem um conhecimento que a gente fica mais espertinho, tá? Então, ó, tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns, tem o Céu, o Inferno e tem a Gênese. Isso aqui, ó, essas 5 obras dão um conhecimento que, se a gente errar, a gente pode até errar, mas vai errar menos. Vai ser mais difícil das pessoas tapear nós, enganar nós. Quando você estuda e tem o conhecimento, né? Ele continua: os espíritos não são também informados do futuro das criaturas. Quem quer que deles pretenda obter a chave dos certos segredos, prepara-se para terríveis decepções que os espíritos burlões não deixarão de proporcionar. Numa palavra, o Espiritismo é uma ciência de observação e não uma ciência de adivinhação ou de especulação. Estudando-la para conhecer a condição das individualidades do mundo invisível, as relações existentes entre nós e elas e a sua ação oculta sobre o mundo visível, e não pela vantagem material que delas pudéssemos tirar. Olha só. Então é o que ele está dizendo, tornando falar, né? Os espíritos, eles não são informantes do futuro das criaturas, porque muitas vezes o que as pessoas querem? Quer que vem falar, o seu futuro, o futuro do outro, futuro. Não é, espiritismo não é para isso. Aqui ele está falando, o espiritismo não é uma ciência de adivinhação. Muitos querem pegar a mediunidade, usar ela para quê? Para adivinhar o futuro. Eu vou ganhar na loteria. Eu vou casar. Esse casamento vai ser bom? Não é. Eu posso viajar? Eu posso viajar? Vai dar tudo certo? Eu posso comprar essa casa? Eu posso vender esse carro? Não, não é para isso. O espiritismo não é para isso. Não é uma doutrina de adivinhação. É uma doutrina de observação. O que a gente observa nos espíritos? Como que é a vida deles na espiritualidade? Esse espírito tá dando o depoimento dele, tá mostrando que a vida dele tá muito ruim. Aí ele relata, ele conta como que ele viveu, o que ele fez, o que ele não fez. Então aí a gente começa a observar a vida nossa aqui na Terra. Então quer dizer que se eu fizer assim, assim, assim,
Quando eu morrer, quando eu desencarnar o corpo de carne, o espírito vive, eu posso ficar nessa situação boa ou nessa situação ruim. Depende, então depende do que eu faço aqui, como encarnado, para chegar na situação de espírito, né? Então, Uma coisa bem lógica, né? é bem lógica. Então, para que existe a comunicação dos espíritos? Por que eles vêm trazer o depoimento da vida deles na Para espiritualidade? trazer exemplo para nós. Para mostrar de exemplo que tem que mudar de vida, né, João? Exatamente. Que tem que ser diferente, que não adianta falcatrua, continuar com a vida errada, não adianta ficar com um vício, tem que mudar de vida, né? Então, os espíritos, a fala deles, os exemplos deles é para a gente ver que o crime não compensa, Crime não compensa. que o mal não compensa, né? Para a gente perceber que o bem compensa, que você transformar e ser diferente compensa, na espiritualidade compensa. E aí você fica lá e depois você volta para cá, né? Então é isso. Continua. Continua. Mais 2 parágrafos aqui. Sob esse ponto, não há espírito cuja observação deixe de apresentar utilidade. Todos proporcionam conhecimentos novos, suas imperfeições, seus defeitos, sua incapacidade, a própria ignorância, constituem outros tantos motivos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. Quando não são eles que nos instruem, somos nós que nos instruímos, estudando-os, como suceder ao estudarmos os costumes de um povo que não conhecemos. Olha que interessante. É aquilo que ela acabou de falar. É isso. A gente vai... Para que os espíritos servem? Eles vêm, conta-nos, né? Como foi a vida deles, Fala das o que eles estão imperfeições. sofrendo lá. Isso, porque tá com imperfeição, tá com defeito, incapacidade. Aí eles começam a contar para nós. Aí o que eles falam? 2 coisas podem acontecer. Uma, o conhecimento da vida deles. Eles podem vir e falar para nós, João. Ó, não faz o mal, não tira a vida, não mata ninguém, não prejudica. Eles vêm e falam para nós. Uma coisa é eles falar, outra coisa é eles dar o exemplo. É. O que aconteceu com eles. E isso, aí uns podem vir e falar para nós isso. Outros, a gente já vai observar eles, a vida, os testemunhos, como eles estão se sentindo, e é igual ele está falando. É igual você analisar o costume de um povo. Você vê, o que o povo... esse povo não tem saneamento básico. Um povo ignorante, um povo sem estudo, né? Agora, se é um povo culto, sábio, A gente quer copiar, né? a vida é diferente, a vida é melhor. Não é, João? Então é isso que ele está falando. Coisa boa a gente quer copiar, coisa ruim a gente tem que falar. Isso aí eu não quero pra mim. Já muda, vamos mudar, né? Agora tem gente que não está nessa situação, que a vida tanto faz correr para baixo, correr para cima, né? André Luiz, quando ele deu o depoimento dele, ele só levou daqui as ações que ele foi feito na marra para ele, porque ele não era o que ele queria fazer, né? Você fala o bem. O bem que ele fez, aquela mulher que ela pedir. Era com a última consulta, ele tinha que fazer aquilo na marra. Ele não queria Ele fazer. nem fazer a consulta? Não, a secretária dele que obrigava ele a fazer. Atender a mulher, Porque sabe? ela vinha e ela ficava com Ela dó da vinha, mulher. ela não podia pagar, e ela ficava com dó, e falava, não, atende ela, atende. E aí ele foi atendendo, atendia na marra, atendia ruim, atendia. Só que quando ele desencarnou, quem na espiritualidade ficou orando para ele, foi ela. A mulher que ele ajudou. Ajudava sem interesse, sem nada, Aí até mal-humorado. Os dois se encontraram lá no mundo espiritual. Aí eles se encontraram lá,
E ela ficou muito feliz de ver ele. E ele ficou até com vergonha de ver ela. Porque ele ajudava ela na marra. A força, E né? ela sabia, né? Não sabia. Não, ela, graças a Deus, ela não descobriu. Quem? Não tinha descoberto. Que a funcionária da secretária. Que eu obrigava ele a fazer. Ela achava que ele era bom de coração. E que fazia. Aí termina mais um parágrafo. Quanto aos espíritos cultos, esses muitos nos ensinam, mas dentro dos limites do possível. Não se lhes deve perguntar o que não pode ou não deve ser revelado. É preciso contentarmos com o que dizem. O objeto de ir, o desejo de ir além, expõe-nos às manifestações de espíritos levianos, dispostos sempre a tudo responder, ensinar-nos a experiência, o grau de confiança que lhes devem dispensar. Espírito culto já é diferente. Espírito culto não fala asneira, não fala abobrinha, não fala besteira. Eles vêm dar o ensinamento, eles falam pouco e falam certo. Agora, se você, ele está falando aqui, se a gente é curioso, ele veio e deu um ensinamento, mas você quer saber mais, você pergunta mais, você especula mais. O espírito superior, o sábio, é aquele ensinamento que ele vai te dar, ele não vai passar daquele ponto. Agora, se você ficar especulando, insistindo, os levianos vão vir no lugar deles. E responde a tudo. Se você perguntar abobrinha, eles vão vir te falar da saladinha de abobrinha. E os levianos, eles não estão nem aí em mentir, em tapiar, em ludibriar. Agora, os cultos, os sábios, não. A gente vê aqui na terra pelos homens. Você vê uma pessoa que tem sabedoria, maduro, culto, ele conversa pouco. Ele fala o necessário. Ele não fica conversando fiado. Não é, João? Quem conversa fiado é nós, que fica conversando pelos cotovelos, fala demais da conta, né? E acaba falando o que não precisa. Fala o que não precisa. É igual o Chico. O Chico não usou ter lá para querendo uma orientação. Ele nunca vi falar que ele desse uma orientação precisa, assim, você faz isso, eu nunca vi. Na vida das pessoas, né? Não, da palpite. Ele falava, meu filho, você vai chegar a hora, você vai saber o que vai fazer. Ele não ficava falando, você pode comprar casa, você vai comprar um carro, vai dar tudo certo. Não era tipo um guru. Você nunca via falar Porque isso. quem é nós? Quem é nós para dar palpite na vida dos outros? Quem sabe o que vai, quem tem que escolher, quem tem que saber que caminho a seguir é cada um. Cada um tem que caminhar com as suas pernas, né? Cada um tem que tomar as suas decisões. Porque se fosse para Com o roteiro. os outros tomar por nós, o nosso anjo da guarda decidia tudo para nós. Só que aí a gente não tem o quê? Não tem o livre-arbítrio, não tem a escolha própria. Tem que aprender a escolher, aprender a decidir, a fazer as coisas, né? Isso aí já é um desenvolvimento de progresso para a nossa vida. Vamos parar por aqui? Então, musiquinha? Vamos concluir esse assunto, está concluído, né, João? Senão a gente pode abrir outro aqui, 2 páginas. Vamos deixar o outro assunto para a próxima semana, né, João? É utilidade prática das manifestações. Vai ser o próximo. Hoje é 8, 6, 7. 15. É 8. E o trem que foi sexta. Sábado. Porque é daqui a 7 dias. 8 com 7. Tá certo. Então tá bom. Vamos cantar uma música para nós. Cantar do homem hoje. Vamos cantar várias. Hoje nós terminamos mais cedo. Você tem um tempinho a mais para cantar. O que quer cantar? Abre certinho o homem. Quer o homem? Vamos lá. É a qual? É a 3? 3. Vamos lá.
1, 2, 3. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, no caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar. Quando ele aqui chegar, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Qual mais? Bom demais. Pai nosso, Isso é difícil. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita A tua vontade, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, teu amor vela por mim, que seja feito assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
nós pulou, tinha o Tinha o meu pai. Cadê? Nossa, meu pai, eu mesmo assim. Não, aqui volta aqui o estribilho, que é o alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Ele fala, ele repete. Onde está esse alimento que eu já não estou me achando? Você desligou o celular? Tem que colocar um estribilho aí, ó. Então tá, tem que voltar. Mas deixa pra próxima agora. Tá, porque eu fiquei perdida. Fiquei perdida para onde que eu ia. Vamos no Francisquinho de Assis? Sim, a senhora canta Ó, também. hoje aqui só tá os cantores maravilhosos. Germano, Glaucia, que tá desafinado, e o João. Aqui quem tá sustentando é o João. Então vamos. 1, 2, 3. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve E o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tá ficando bom, hein? Temos que cantar. Cantamos bem. O Pai Nosso foi também difícil. O Pai Nosso, que a gente canta pouco. Precisa cantar mais para a gente ficar afiado. Então vamos lá, vamos terminar. Agradecemos a presença de todos que vieram ao centro e todos que estão aí pelo Facebook que acompanham o nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, os anjos guardiões. Obrigada, meu Deus, por esses instantes de estudo, de reflexão, de recarregar as nossas energias espirituais aqui no centro, de nos harmonizar, nos equilibrar. Te pedimos, ó Pai querido, visita os nossos lares, a nossa família, toda a nossa família, seja envolvida em paz, em amor, em saúde. Que o nosso lar seja energizado com a paz, com o amor, com a saúde. Te pedimos, Senhor, coloca energias salutares nas águas do nosso lar, nos alimentos. Cuida de nós, meu Deus, proteja-nos, ampara a nossa família. Que
todos no planeta Terra possam ser agraciados pelo teu imenso amor. E em nome de Deus e de Jesus está encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Não desistam. Não desistam de nós, de cada um de nós.